Olá, pessoal dos terceiros anos. Essa aqui é a nossa quarta aula do terceiro bimestre e é a nossa última aula desse bimestre. O tema, a gente vai continuar falando de ecologia, só que hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas, que são as relações que os indivíduos têm no convívio no ecossistema, tá? Aí eu coloquei um exemplo para vocês, que vocês devem conhecer, né? O desenho do Bob Esponja, que no desenho, o Bob Esponja, ele é amigo do Patrick, só que na vida real, o Patrick, ele é um predador, ou seja, ele se alimenta, a estrela do mar se alimenta também de esponjas, né? Então, aí é um tipo de relação ecológica que a gente tem como exemplo, que no caso do desenho, vai ser uma relação que é harmônica e na vida real é uma relação desarmônica. Então a gente começa aqui exatamente para vocês entenderem a classificação que existe entre as relações. Então a gente diz que uma relação é harmônica quando ela não causa prejuízo a nenhum dos indivíduos, né? Ela pode ser benéfica para os dois indivíduos ou ela não pode causar prejuízo, vamos dizer assim, ela vai ser neutra, certo? Ela nem vai ser favorável e nem vai prejudicar. Não vai fazer diferença para um dos indivíduos. Uma relação desarmônica, como o nome já diz, é quando um dos indivíduos ele é prejudicado, né, nessa interação, nessa relação. Ele vai sair prejudicado de alguma forma. Mas aí a gente tem que entender o seguinte: esse termo harmônico e desarmônico ele foi colocado como uma classificação, mas dentro dos ecossistemas a gente tem que pensar que isso não existe, porque tudo é projetado e é feito para que aconteça de uma forma que acaba sendo favorável para o ecossistema como um todo. Então, quando a gente pensa assim, o Patrick, lá o exemplo do Bob Esponja e da Estrela do Mar, né? A Estrela do Mar vai se alimentar da esponja, vai ser uma relação desarmônica que a esponja ela vai ser prejudicada, mas isso é necessário para que o ecossistema aconteça, para que o ecossistema exista. Então, essa classificação harmônica e desarmônica, ela é colocada, assim, de uma maneira geral, mas é necessário que tudo isso aconteça. Quando a gente vê, assim, num filme, num documentário, assim, o leão está se alimentando da zebra, correndo atrás da bichinha, ela vai morrer, que pena. Mas aquilo ali é necessário, porque os filhotes do leão precisam se alimentar, então tudo isso precisa acontecer na natureza, tá? A outra classificação que existe é se essa relação ela vai acontecer entre indivíduos da mesma espécie, ou seja, espécies iguais, ou se vai acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. Então, quando acontece em espécies iguais, a relação é intraespecífica. Quando acontece com indivíduos de espécies diferentes, a relação é interespecífica. Então, tanto a gente pode ter relações harmônicas intraespecíficas, harmônicas interespecíficas, desarmônicas intraespecíficas e desarmônicas interespecíficas, que aí nós vamos ver essas relações, eu vou exemplificar para vocês, tá? No exemplo que eu coloquei aí, no caso a gente tem intraespecífica, né, o louva-a-Deus, a fêmea do louva-a-Deus e o macho, né, que ela se alimenta dele, lá na frente eu vou exemplificar bem direitinho isso aí, e aí eu coloquei o exemplo de relações interespecíficas, que aí tem a leoa correndo atrás da zebra, né, só que no caso dessa figurinha, a zebra está em vantagem aí, porque ela está de moto, né, aí seria favorável na natureza se ela tivesse. Bom, então a primeira relação que a gente vai ver é a relação harmônica intraespecífica. Então, a relação que não vai causar prejuízos, mas que ela acontece entre indivíduos da mesma espécie. Então, a sociedade é um exemplo de relação harmônica intraespecífica. Numa sociedade, os indivíduos eles vão ter tarefas diferentes, que essas tarefas eles são divididos de acordo com a morfologia deles, ou seja, de acordo com o formato e o tamanho do corpo deles, e eles têm funções, é como se eles tivessem empregos, vamos dizer assim, dentro do convívio deles. Então, quais são os maiores exemplos de sociedade que quase sempre cai no Enem, né, e nas questões? As formigas, as abelhas e os cupins, tá? Então, eu coloquei essa figurinha para exemplificar para vocês a diferença no tamanho e vocês vão ver também um pouquinho no formato, né, do corpo. Então, a gente tem aí, no caso, o exemplo, as abelhas, a rainha, a operária e o zangão.
né? Então, a gente vê a diferença no tamanho, a gente vê a diferença no tamanho das asas aqui da abelha, da operária, do zangão. Então, cada um vai ter uma função diferente dentro da colmeia, tá? Então, isso aí é uma sociedade. Outro exemplo são relações harmônicas intraespecíficas, são as colônias. A colônia é quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie vivendo junto, em conjunto, e esses indivíduos, eles são tão próximos que dá a impressão que é um outro indivíduo. Então, um exemplo aí é a caravela portuguesa, né, que eu não sei se vocês já viram na praia, né, ela fica cheinha assim, e parece um saco plástico cheio, uma bexiga, e embaixo ela tem uns tentáculos. Ela é um exemplo de colônia heteromorfa, porque aí tem vários indivíduos juntos, tem vários seres, vamos dizer assim, né, pequenininhos juntos, e eles têm funções em formatos diferentes, e junto, em conjunto, eles vão formar essa colônia, e essa colônia é o que a gente chama de caravela portuguesa. É heteromorfa porque tem formatos diferentes, né, se a gente for ver microscopicamente. Isomorfa, quando é igual, né, tem formatos iguais, é o Volvox, que a gente vê aí, que são várias algazinhas juntas, mas elas ficam juntas e formam como se fosse um indivíduo junto, um indivíduo só, tá? Relações desarmônicas intraespecíficas, né? Relações que vão causar prejuízo entre indivíduos da mesma espécie. Aí o exemplo que eu tinha colocado antes lá, que é o louva-a-Deus, né? Que é a fêmea do louva-a-Deus e o macho, que após a cópula, ela come a cabeça do macho, ela se alimenta da cabeça do macho, e isso é uma relação de canibalismo. Então, a gente só pode dizer que é canibalismo quando forem indivíduos da mesma espécie. Se não é indivíduo da mesma espécie, não é canibalismo, tá? Relações desarmônicas intraespecíficas. Então, quando eu tenho indivíduos da mesma espécie que vão ter relações que vão causar prejuízo para um deles. Isso, normalmente, na mesma espécie, vai acontecer a competição que ela pode ser por território. Então, assim, machos, né? Assim, leão, que eu coloquei o exemplo, urso polar, o cervo, aí eles estão brigando por território. Quem sair vencedor vai ser o que vai mandar naquele território. Mas aí nós temos competições intraespecíficas por várias coisas. Então, por alimentação, se eu tenho indivíduos da mesma espécie que estão em determinado local e eles precisam buscar o mesmo tipo de alimento, eles vão competir por aquele tipo de alimento. Machos de aves que vão precisar competir, disputar por uma fêmea. É também competição desarmônica intraespecífica, porque mesmo que não tenha, vamos dizer assim, é uma espécie, mas não tem uma briga, mas um deles vai sair perdendo, porque um deles não vai se alimentar, ou então um deles não vai copular, então um deles sai prejudicado. E outro exemplo, como eu coloquei aí, né, que vocês estão vendo essas duas mulheres brigando, é quando a pessoa perde tempo brigando por causa de homem, também é uma competição intraespecífica. Harmônica interespecíficas, então aí nós temos relações que não vão causar prejuízo, mas que são de indivíduos de espécies diferentes. Então a gente tem aí o mutualismo facultativo ou a protocooperação. Eu coloquei esses dois nomes porque dependendo da questão, dependendo do livro, aparece de forma diferente. Então a gente tem o mutualismo obrigatório, que a gente vai ver lá na frente o que é, e esse facultativo, quer dizer, ele pode ou não acontecer, não é obrigado, quer dizer o quê? Se não acontecer, as espécies não morrem por conta disso, tá? E também é chamado de protocooperação. Então, coloquei aí o exemplo aí no caso tem o jacaré, né, que ele tá com a boca aberta, e o pássaro palito, ele tá indo lá tirar os restos de comida que ficam na boca dele. Então, se esse pássaro, e você vai ver, obviamente, você vai observar que o jacaré não vai se alimentar desse pássaro, porque ele tá ajudando ele. Se esse pássaro não aparecer aí, esse jacaré, ele não é prejudicado, ele não morre por causa disso, ele não deixa de comer por causa disso. Então, por isso que é um mutualismo facultativo, ou seja, ele não é obrigado a acontecer. Aí embaixo a gente tem, né, esqueci o nome desse bicho, mas enfim. E as aves estão aí tirando os carrapatos dele, certo? Então, também, se essa ave não aparecer aí, esse animal não vai morrer por conta disso. E aí em cima a gente tem um caranguejo, que em cima dele, que parece assim um pelinho, né, um anêmona. Então ela gruda aí na conchinha dele e ela ganha a vantagem de se movimentar, porque o caranguejo ele não é grudado, né, mas as anêmonas normalmente elas são presas, né, em rochas, em pedras.
E ela sendo grudada nele, ela ganha a facilidade de se movimentar. Mas se por acaso ela não grudar aí, ela também consegue sobreviver em outro local. E ele também não vai ser prejudicado caso não tenha uma anêmona aí. Qual é a vantagem dele? A anêmona, ela queima, né? Como se fosse a água viva, ela é do mesmo filo da água viva, dos quinidários. Então, se um peixe, um outro animal quiser vir se alimentar desse caranguejo, ele tá em vantagem porque o peixe não vai conseguir devido a essa anêmona que está aí na conchinha dele. Mas caso ela não esteja aí, ele não vai morrer por conta disso. Então, é facultativo. Aí a gente entra no mutualismo obrigatório, que também é uma relação harmônica interespecífica. Então, a gente tem 2 exemplos que caem muito no Enem, muito mesmo, que são os líquens. O líquen, ele é uma junção de alga ou bactéria mais fungo, e ele é um grande indicador de poluição. Então, se eu tenho um local que tem muita poluição, eu não vou ter a formação desses indivíduos. E eles precisam estar juntos para sobreviver. É obrigatório, tá? Eles não vão conseguir, essa espécie de fungo e essa espécie de alga ou essa espécie de bactéria, não vão conseguir sobreviver se eles não estiverem nesse conjunto, se eles não estiverem formando esse parzinho. Por isso que é chamado de mutualismo obrigatório. Micorrizas são quando eu tenho fungos que estão em associação com as raízes. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada, quando a gente falou de ciclos biogeoquímicos, que nós falamos do ciclo de nitrogênio, que tinha lá nas raízes. Então, isso aí vai ajudar a fixar o nitrogênio também. Tá? Então, é um mutualismo obrigatório. Caso ele não aconteça, os indivíduos não conseguem sobreviver. A sobrevivência deles depende desse conjunto, depende dessa dupla, vamos dizer assim, que eles formam. Relações harmônicas interespecíficas, continuando, né? O comensalismo. O comensalismo é quando eu tenho um indivíduo que ele vai ali se aproveitar do outro, não é nem se aproveitar, ele vai ser favorecido, mas ele não prejudica o outro e nem favorece o outro, não faz diferença. Então, um exemplo que a gente tem aí é a rêmora, que é esse peixinho que fica grudado no tubarão. O tubarão vai comer, né? E vai sobrar algum resto de alimento aqui. A rêmora vai lá e vai se alimentar desse resto de alimento. Prejudica o tubarão? Não. Favorece o tubarão? Também não. Então, é um exemplo de comensalismo, quando não prejudica e nem favorece. Ai, Carla, então por que o mutualismo aqui, a protocooperação do jacaré não está ali como comensalismo? Porque é o pássaro ir ali e limpar o jacaré, ou uma ave ir ali, tirar o carrapato do boi, está favorecendo o jacaré e favorecendo o boi. Por isso que não é comensalismo, é protocooperação. Eles estão cooperando com o outro, mas se não acontecer, ninguém vai morrer por causa disso. Aqui, nesse caso, não faz diferença para o tubarão esse peixe está ali ou não, certo? Outro exemplo aí que eu coloquei também é no caso tem um animal morto aqui, né? E tem aqui no caso o urubu e a hiena, aí também é um caso de comensalismo. O inquilinismo também é uma relação harmônica interespecífica, então a gente tem aqui de exemplos, eu não sei se vocês já fizeram trilha ou já foram na serra, costuma ter muito, mas aqui são árvores, e nessas árvores a gente tem exemplos de epífitas, que são plantas que são realmente inquilinas dessas árvores, elas vão ficar no galho da árvore lá em cima para elas serem favorecidas em relação a receber a luz do sol, em relação a receber chuva, né? Porque ela vai estar mais alta. Se ela estivesse no solo de uma floresta que está coberta por árvores mais altas, ela não ia ter o mesmo sucesso. Mas ela não é parasita, ou seja, as raízes delas não vão sugar a seiva desses indivíduos, a raiz dela não vai sugar a água dessa outra árvore. Ela vai retirar a água do ambiente através da água que fica presa aqui nas folhas delas, tá? Da bromélia. Esse aqui é uma bromélia. E aqui embaixo, um outro exemplo é o pepino do mar e o peixe-agulha. O pepino do mar é um equinodermo, eu não sei se vocês lembram lá no segundo ano, né, que a gente falou dos equinodermos, ele chama de pepino do mar exatamente porque ele é compridinho, ele parece um pepino. E aqui o peixe-agulha, né, ele entra no pepino do mar e fica lá escondidinho no pepino do mar. É o inquilino, realmente, é como se ele ficasse lá, mas no caso ele não paga aluguel, né. Outra relação é a harmônica interespecífica, a forese. A forese é quando eu tenho um indivíduo que ele vai usar o outro para se locomover. Com certeza vocês já devem ter
pisado em algum lugar, ou já deve ter visto que na calça de vocês, ou no sapato de vocês, ficou preso alguma vez, que a gente chama de carrapicho, né? Que é essa sementinha aí. É um exemplo de forese. Ele usa essas pontinhas que ele tem para grudar em alguma coisa e ser levado, né? Ter esse transporte gratuito, né? Ele quer andar de Uber de graça. Isso é um exemplo de forese. Outro exemplo de forese, por que eu coloquei a fotinha do mosquito da dengue? Porque o mosquito da dengue, no caso, o vírus da dengue, ele vai usar o mosquito como transporte, né? Ele vai ser um vetor e ele vai ser usado como transporte. Ele não prejudica o mosquito, tá? Outros exemplos, a gente tem aí a predação. Toda vida que um indivíduo for se alimentar de outro é um exemplo de predação. Herbivoria é quando eu tenho um herbívoro, que o nome já está dizendo, ele vai se alimentar de um vegetal, também é uma relação desarmônica. E aí que entra o que eu falei, a importância da gente entender que nem sempre a gente pode classificar como harmônica e desarmônica, assim. É classificado, lógico, dentro, né, da área da biologia, até para fazer as questões e tudo. Mas, por exemplo, o pasto, quando um animal que vai praticar herbivoria, ele vai lá e come um pedaço daquela planta, ele está fazendo uma coisa que, de certo modo, ele vai favorecer a planta, porque ele vai estimular o crescimento daquela planta. Então, a gente não pode exatamente colocar como harmônica e desarmônica, tá? O parasitismo, então, aí eu coloquei o exemplo de um verme, né, uma briguinha aí no intestino, mas ó, piolho, carrapato, pulga, tudo que for usar um outro indivíduo, que for parasitar, for se aproveitar dos nutrientes daquele indivíduo, que possa até causar morte, é considerado como parasitismo, tá? Outros exemplos, a gente tem o esclavagismo ou sinfilia, que é quando um indivíduo ele se aproveita do trabalho do outro. Então, quando vocês na sala de aula for copiando o trabalho do colega que pensou, é uma relação de esclavagismo, tá? A gente tem aí o pulgão, que é esse besourinho aí marronzinho, e atrás dele a gente tem a formiga. O pulgão, ele se alimenta da seiva da árvore, só que a seiva da árvore, ela tem muito carboidrato e pouca proteína. Então, o pulgão, ele tem que comer muita seiva da árvore para ele conseguir repor a quantidade de proteínas que é necessária no organismo dele. E vocês estão vendo aí que a formiga, ela está se alimentando de um líquidozinho que está saindo do pulgão. É realmente o cocôzinho dele. Aí, por quê? Porque é açucarado, porque ele se alimenta só de seiva. Então, a formiga, ela está se aproveitando do trabalho que ele está tendo. É uma relação de esclavagismo. Amensalismo é quando eu tenho um ser vivo que ele produz uma substância e essa substância prejudica outro indivíduo, mas aquilo ali não é proposital, não é feito para ele se defender. Acontece naturalmente. Então, assim, a gente tem aqui um exemplo, né? Aí a gente tem uma cultura de bactéria, uma placa de Petri no meio de cultura. E tem um exemplo de Staphylococcus, que é um tipo de bactéria. Então, esse riscadinho branco, né, que está indo aí de um lado para o outro, é onde a cultura de bactérias cresceu. E aí embaixo tem o penicílio, que é um fungo. Aí vocês estão vendo que o penicílio é esse branco aí, e ao redor dele a gente tem o que a gente chama de halo, que é onde a bactéria não cresce mais. E como ela não cresce mais, por quê? Porque tem uma substância no fungo que é chamada de penicilina, que é a partir daí que a penicilina foi retirada desse fungo, né, que é um primeiro antibiótico descoberto, e ela impede o crescimento dessa bactéria. Então, é uma relação de amensalismo, tá? Então, a gente vai para a nossa primeira questão desse conteúdo de hoje, que é uma questão da UFC, que diz assim: as esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. A natureza porosa das esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas de alimento liberadas durante a alimentação de seu hospedeiro. As relações ecológicas presentes no texto são. Então, ele colocou aí, né, as relações ecológicas, duas relações ecológicas, e ele quer que você diga quais são, e deu aí os itens, né, de cada uma das relações. Então, aí no caso vai ser a letra B, que é o inquilinismo, e a protocooperação, né, que foi o que ele falou aí entre as esponjas e o hospedeiro dela.
Na segunda questão, que é da UES, vai dizer assim: a avoante, também conhecida como a ribaçã, é uma ave migratória que se desloca no Nordeste, acompanhando o ritmo das chuvas, encontrando-se ameaçada de extinção em decorrência da caça indiscriminada. A relação do homem com esta ave é, então ele quer que você diga aí qual é a relação que o homem tem, ele está dizendo que o homem caça, né, essa ave, então ele vai classificar isso. Se ele está dizendo que vai caçar, é uma relação desarmônica, né? Se é de espécies diferentes, porque se é um avoante e uma pessoa, são de espécies diferentes. E o homem, ele está predando esse animal. Então, aí é o item D, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e até a próxima aula.